Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma Marcenaria Live, a mais um vídeo sobre projeto de marcenaria, onde a gente vem falando sobre conteúdos que desmistificam o que é projetar marcenaria, que facilitam o projetar de marcenaria e explicam, né, o que é projetar marcenaria. Hoje nós vamos entender por que medidas são tão importantes e como uma medida errada pode destruir o teu projeto, pode levar à ruína aquilo que você está projetando, aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está criando, seja para você, para o seu cliente, dentro do teu escritório, não importa. O que importa é que saber as medidas corretas, entender, né, quais são as medidas corretas, o que se pode fazer com essas medidas, ele é essencial para garantir que você não cometa erros no sentido de não atender a expectativa daquela marcenaria. As medidas, elas são essenciais. Então, a medida correta evita o erro. E isso é muito importante para que a gente possa projetar corretamente. Eu sou Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em projetos de marcenaria. Eu venho desenvolvendo marcenaria em toda a minha carreira, em mais de 25 anos de carreira, em que eu comecei a projetar marcenaria, que eu me apaixonei pela marcenaria, tanto pelo universo da arquitetura de interiores, com um carinho especial, com uma atenção especial para projeto de marcenaria. Então, o tema de hoje são as medidas padrões dentro de um projeto de marcenaria. Existem algumas medidas que elas são fixas, vamos dizer assim, pré-definidas em função da ergonomia. Então, a ergonomia, que é uma ciência, ela define isso e a gente aplica isso dentro do projeto de marcenaria. E existem outras medidas que não são definidas por nenhuma ciência, mas definidas pelo nosso uso diário, por aquilo que nós estamos vivenciando dentro daquele espaço, dentro daquilo que a gente está projetando. E sobre essas duas possibilidades de medidas é que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, fica comigo que você vai entender do que é que eu estou falando e vai fazer na medida certa. Ele parece uma coisa fácil, mas ele não é. Saber quais são as medidas corretas, aquelas que eu posso utilizar, mudar ou até mesmo ajustar, requer conhecimento do que a gente está projetando, requer conhecimento de ergonomia, requer conhecimento de técnica, para que a gente tenha confiança, propriedade, para poder falar, né, fazer essa alteração de qualquer que seja uma medida padrão. Qualquer projeto de marcenaria, as medidas estão presentes. Elas estão presentes do início ao fim, né? E elas implicam, e elas esbarram, e elas muitas vezes vão definir o design e a característica, a linha de produção que você vai seguir no teu projeto de marcenaria. Por isso ela parece simples, mas ela não é tão simples de ser aplicada, porque a gente precisa conhecê-las, porque uma medida errada e a gente pode pôr tudo a perder. Então, vamos começar entendendo o que é a tal da ciência da ergonomia, porque sem entender isso, eu já saio errando nas medidas básicas. Existem algumas medidas que são básicas e que a ergonomia nos define ela, nos determina. Ergonomia é uma ciência onde há um estudo das medidas que causam conforto ao nosso corpo humano, quando a gente passa a utilizar, seja uma mesa, uma cadeira, seja um armário, uma prancheta, né? A mesa para estudar, para usar o computador, seja para ver televisão, a altura do sofá, a altura da TV em relação ao sofá, da altura da TV em relação à cama. Então, vou colocar a medida de mesa, que é a medida de 75 centímetros do chão é uma medida em que um corpo humano, de um ser humano de estatura média, consegue sentar numa cadeira, usar esta mesa e não causar nenhuma lesão, nenhuma dor
ao corpo humano. Isso é baseado, levando-se em consideração uma estatura mediana de um ser humano, em 1,70 m, 1,80 m, a altura da cadeira, do assento da cadeira, que é 45 centímetros do chão, e essa medida garante que eu, usando esta mesa, numa mesa de jantar, de estudo, para ler, para escrever, eu não vou ter dor na coluna, eu não vou ficar com o braço muito alto, porque se ela for muito alta, eu fico com o braço elevado. No primeiro dia pode ser que não, mas com a repetição disso, o meu ombro, eu vou ter dor no ombro, porque eu vou estar sempre com ele fora do ângulo que ele precisa ficar. Então, eu não tenho conforto, né, para isso. Existem outras regras, né, que a ergonomia passa para a gente. Em escritório, principalmente, e aí a gente pode aplicar nesse momento para home office, as mesas e as cadeiras, elas têm que ter uma altura suficiente, nós temos que ter uma postura ao sentar nessas mesas para garantir que a gente não fique torto, não fica com o braço mais levantado, ou que fique pendurado, ou ficar envergada, né, sobre a mesa. Isso tudo pode ser evitado aplicando essas medidas. O estudo foi feito para isso exatamente, né? Então, é uma legislação quando você fala assim, qual é a melhor posição para a gente trabalhar? Para digitar, é apoiar o antebraço à mesa e deixar ele apoiado e nunca ter que ficar sustentando. Porque se eu não apoio o antebraço e eu tenho que manusear ele sustentado, eu crio uma tensão nos meus ombros e eu fico com ele travado. E no final do dia, parece assim, que eu carreguei quilos e quilos de peso nos ombros. E ao final da semana, te garanto que você vai estar travada e não vai conseguir fazer nada. Então, a ergonomia, ela serve para evitar isso. Tá, Gabriela, e agora como é que eu aplico isso dentro do meu projeto de marcenaria? Então, dentro do projeto de marcenaria, as medidas que são definidas pela ciência, pela ergonomia, elas devem ser seguidas. Então, não mude. Se a altura da mesa tem que ter 75, não faça com 80. Não faça com 65. Não faça com 70. Porque tem uma medida padrão e ela implica, né, que ela é combinada. A mesa, você não usa a mesa sozinha, você usa ela com a cadeira. Então, se você abaixa ou se você levanta a mesa, a cadeira ela continua na mesma altura. Então, isso vai te causar um complicador no fim da história. Então, essa medida de mesa padrão, anota, é 75 centímetros. 75 centímetros é para mesa que você vai usar sentado, tá? Ou bancada, balcão, que eu vou ficar em pé utilizando, a ergonomia diz que 86 centímetros por cima te atende. Eu tenho 1,68 m de altura. E para mim, 86 centímetros é baixo. Eu gosto das medidas de 90 a 92 centímetros. Elas são muito mais confortáveis para a gente utilizar a bancada de cozinha, balcão, para a gente cortar elementos, do que 86. 86 eu já acho baixo. Mas eu posso te dizer isso porque eu já testei na minha casa, em vários projetos. E como é que eu fiz esse teste? Eu medi mesmo. Peguei 1 metro, a trena, coloquei na altura, fiz um teste improvisado e testei. E na minha casa e nos meus clientes, eu utilizo 92 centímetros de balcão para cozinha. É muito confortável e para as pessoas mais baixinhas ou para as pessoas mais altas, essa altura média, ela é ideal. Existe uma medida também para TV. A altura de TV do eixo da televisão para ser colocada na parede, na sala de TV que você vai fazer, colocar nos painéis, ela tem uma medida básica porque ela leva em consideração a linha do olho, né, de visão da gente, com a nossa altura sentada, não é em pé. Por quê, gente, que é importante? Para que eu não fique assim ao ver televisão, nem assim. Qualquer um desses movimentos que não seja o pescoço reto, eu causo uma dor na coluna.
Eu causo uma dor na coluna que, com o tempo de repetição, eu posso travar, causar encurtamento muscular, etc. e tal. Não é minha área médica, não vou dizer o que vai causar, mas eu sei que vai doer. Eu sei que vai doer porque quando a gente está usando algo que não é apropriado na medida correta, dói. Né? Ver televisão, sentar no sofá, quando a gente fica torto no sofá. Eu posso falar muito das mesas de trabalho, né? Quando eu trabalhava no home office, que eu não adaptei o home office numa mesa confortável para mim, eu tinha muita dor nas costas. E eu sentia muita diferença entre trabalhar no escritório e trabalhar em casa, justamente por isso, porque no escritório a minha mesa tem a altura que é confortável. Na minha casa não tinha. Então, eu sei que causa dor. Não sei exatamente o que causou, o nome, etc. Porque, como eu falei, é área médica isso. Mas eu sei que dói. E aí eu sei que eu, como arquiteta, sabendo dessa questão da ergonomia, eu sabia onde estava o meu problema. Fui lá e resolvi. Troquei as mesas, troquei a forma de usar também, né? Gente, melhorou 100%. Muito. Até o rendimento melhorou, assim, absurdamente. Tudo porque eu segui a medida. Então, vocês vejam o quanto que é importante a gente seguir essas medidas. E a gente vai ter medida não só para mesa, não só para bancada. Bancada de banheiro tem altura mínima, de 86 a 88 centímetros da bancada, para que você não precise abaixar demais para poder escovar dente, lavar o rosto, etc e tal. Nós temos altura, gente, para colocar cabide de roupa. Raciocina desse jeito. Tudo que leva a um movimento do teu corpo, tenha certeza de que alguém já fez um estudo e existe um tamanho padrão. Então, todo movimento que eu faço para pegar o cabide, para olhar a televisão, para olhar o micro-ondas, para olhar o forno, para pegar algo numa altura, né, mais elevada, numa prateleira, tudo isso, a altura da cama, a altura da bancada, a altura da cadeira, a altura de balcão alto, balcão baixo, tudo isso já tem catalogado na ergonomia. Temos um padrão, altura padrão para tudo isso. Isso é muito importante de ter para a gente desenhar. A gente não precisa descobrir tudo isso ou formatar, né, formular essas medidas do zero. Existe a Bíblia dessas medidas padrão que se chama Neufert. É um livro, escreve Neufert, né? Esse livro é um livro, assim, parece aqueles livros de medicina que é desse tamanho, eu até tenho aqui no escritório. É o Neufert. O Neufert é a Bíblia de quem começa a fazer arquitetura. Ali você acha medida padrão para tudo. Medida padrão para mobiliário, medida padrão para vagas de garagem, para construir teatro, cadeira de teatro, de cinema, cozinha, banheiro, casa, janela, tudo você tem. Só não tem de mobiliário. Tem algumas que a gente adapta para o mobiliário, mas o Neufert não estava antenado no desenho da marcenaria. Ele é uma coisa mais ampla, mais para arquitetônico mesmo. 100% do que eu aprendo na arquitetura, eu aplico no desenho de marcenaria, do projeto de marcenaria. Por quê? Porque marcenaria é arquitetura. Então, algumas medidas dessas que são padrão, base, o Neufert me ajuda. Eu, quando estava no início do meu curso, foi um dos livros que eu comprei. Ele tinha, esse livro existia no escritório que eu estagiava. Eu pesquisei muito nele para poder achar as medidas que eu não sabia. Quando eu comecei a projetar, eu não tinha noção de quais eram essas medidas básicas. Eu tinha que ter uma literatura que me ajudasse. E lá no escritório que eu estagiava, que eu trabalhava, tinha esse livro, que é o Neufert, e eu usava muito ele. Então, quando eu comecei a fazer arquitetura, que eu comecei a fazer a minha graduação, eu fiz o esforço e comprei o Neufert. A minha edição é até bem antiguinha, né, gente? É de 20 anos atrás. Já tem, eu sei que já tem uma edição mais nova, mas a base para o que eu preciso, ela já permanece. E aquelas que foram atualizadas, provavelmente são em função de acessibilidade, da lei da acessibilidade, aí eu consulto direto na lei. Então, quando eu preciso dessas medidas, eu tenho a lei, né, a atualização dessas leis todas,
eu tenho, elas são disponibilizadas, então eu já tenho da NBR 9050, que tem a última edição, que é a de 2020. Foi 2015 a primeira, 2020 teve a revisão, já temos novidades, então a gente vai se atualizando, né, ano a ano, na medida que elas vão sendo publicadas, a gente consegue a íntegra delas, e é importantíssimo que no teu escritório que você tenha essa legislação, porque ela é uma ferramenta base para o teu projeto. Então, a ergonomia, ela é uma ciência que define isso. Então, todas as medidas que dependem, que usam que o corpo humano, né, vai se movimentar para poder fazer uso, existe uma medida padrão que a ergonomia já mapeou, já catalogou e que provavelmente já está no NOIFER. Então, eu trago essas medidas da ergonomia para dentro do meu projeto de marcenaria. E existem também algumas medidas que não são de uma ciência, mas de uma prática que ficou comumente conhecida alguns anos atrás, quando a arquitetura de interiores ficou mais acessível, na verdade, quando as pessoas passaram a entender, né, a necessidade, a importância de a gente fazer projetos de residências para a gente morar, que é a questão da organizer, né, organização de, não só de espaço, mas principalmente de marcenaria, dos armários da sua marcenaria. Eu não sou personal organizer, mas eu conheço muitas técnicas de organização. Eu tenho que conhecer. Por quê? Porque isso otimiza o meu desenho, otimiza a minha criação e otimiza para os meus clientes, né, dentro da casa deles. Eu aprendi a fazer isso projetando. E, obviamente, com a minha vivência de casa, né? Porque eu tenho marcenaria na minha casa. Então, o que é essa questão da organizer, né? A personal organizer é aquela pessoa que vai chegar na tua casa e vai organizar a maneira de você guardar as suas coisas dentro dos seus armários. Ela consegue, tem técnicas para otimizar como você vai guardar camisas, roupas, mantimentos, materiais de limpeza, acessórios, louças, copos, cristaleiras, aparelhos de jantar, né? Tudo isso. Então, ela organiza a tua casa inteira ou por ambiente, tanto faz. E ela tem as técnicas, né? Eu não sei essas técnicas de dobrar, porque tem um jeito certo de dobrar a camisa, a calça, a roupa íntima, tem tudo isso. Essas técnicas de dobrar, eu conheço algumas para uso individual. Mas o que eu uso da técnica dessas pessoas, desse profissional, né, de organização, é a setorização para acomodar esses itens dentro dos armários. Eu já projeto fazendo isso, gente. Eu não separo isso. Então, se eu sei que ali é para guardar roupa, eu penso na quantidade, na facilidade, na otimização do espaço, tanto para roupa de cabide, roupa dobrável, para lingerie, para sapatos, para mantimentos, se vai ser mantimento enlatado, se não vai, material de limpeza, eletrodomésticos, louças, copos, taças, tudo isso eu raciocino na hora que eu estou desenvolvendo o meu projeto de marcenaria. Minha marcenaria, quando ela é finalizada e quando eu apresento para o meu cliente, eu apresento para ele já orientando o que ele vai guardar o que em cada lugar. Eu digo aqui, ó, essa porta daqui é para eletrodoméstico, essa porta daqui é para mantimento, esse lugar aqui é para copos, esse lugar aqui é para louça do dia a dia, essa daqui é para louça que você usa só quando você vai receber, esse lugar aqui é para equipamentos de TV, vídeo, essas coisas, né, menores. Aqui é para você guardar bijuteria, aqui para sapato, aqui para os seus acessórios, que incluem óculos, relógios, lenços, carteiras. Eu oriento nesse sentido. Então, a minha marcenaria, ela é pensada já fazendo essa subdivisão. Por quê que eu uno essas duas situações? Porque isso otimiza e deixa a minha marcenaria muito mais qualificada. Essas medidas
ao projetar, no momento que eu estou projetando, é nesse momento que eu multiplico a minha marcenaria. Se eu sei exatamente o que eu preciso, quais são as medidas corretas, eu faço divisões internas muito mais eficazes, otimizadas, e eu posso guardar muito mais coisas do que se eu fizer uma generalizada, que é o que mais acontece, e que no final você não consegue acomodar as coisas de acordo com o que você gosta. Então, os meus clientes, eles me dizem se eles gostam de usar mais gavetas ou mais cabides, se tem muita coisa dobrável ou não, se tem muito sapato ou não. Tudo isso por quê? Porque eu vou atrás de medidas, de tamanhos, de centímetros, para conseguir fazer render essa marcenaria. E as minhas marcenarias, elas rendem exatamente por isso. Só que eu faço esse rendimento, essa otimização do projeto sem prejudicar a questão da ergonomia. Eu vou aliar as duas coisas. Eu tenho que ter os dois conhecimentos, as duas características bem vivas na minha memória para garantir que o meu projeto vai ser de acordo, vai atender a expectativa que se espera dele. E por isso que muitas vezes eu excedo, eu extrapolo na expectativa. Por quê? Porque eu faço conta mesmo de centímetro. E eu realmente organizo dentro de tudo aquilo que o meu cliente pediu, falou que ele tem. Se ele me omitir alguma informação, aí eu não posso ser responsável, tá? Mas dentro de tudo que é compartilhado comigo, aí sim eu tenho como controlar. Aí sim eu tenho como atender a essa expectativa. Fora isso, não. Vamos falar, então, agora da prática. Como é que isso é aplicado no projeto de marcenaria? Vou falar por ambientes para facilitar o nosso entendimento, tá? Vou começar pela cozinha, que é um local onde a gente guarda muita coisa e as medidas são muito variáveis. Então, a gente tem, já falei aqui, a medida ergonômica da bancada 80 centímetros, mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque isso já vem de obra, ok? Mas o armário suspenso, ele é definido por nós, a altura que ele vai ser instalado. E essa altura é de 60 centímetros. Ele tem que ter 60 centímetros debaixo da bancada até o início dele. Por quê? Porque de uma pessoa mediana, se você colocar mais baixo, você, ao lavar a louça, ao pegar alguma coisa, você bate a testa no armário. Pouco espaço livre sobre a bancada. E pode ser que o seu liquidificador não vai caber, o filtro não vai caber, e você não vai conseguir manusear. Às vezes você precisa virar, transferir alguma massa, algum produto, alguma coisa que você precisa de uma altura. Você não vai ter isso. Então, a gente precisa dessa uma altura mínima para isso. E, obviamente, a profundidade desse armário também, ele tem uma máxima, que é 35 centímetros, para bancadas de 55 a 60 centímetros, tá? Bancadas mais curtas, você também vai encurtar o armário de cima, é proporcional. Senão, o distanciamento, né, de 60 para 35, onde você tem esse nível de inclinação, ele encurta. Então, aí você bate a cabeça de qualquer jeito, mesmo seguindo essas duas medidas. Então, tem que avaliar o espaço que você está projetando. E por que 35? Porque um prato de refeição, de raso ou fundo, ele tem 30 a 32 centímetros. Então, a gente coloca 35, por quê? Porque a gente tem que descontar dali a espessura da porta, a espessura da prateleira, distanciamento do produto da porta, porque eu não posso botar a porta aqui, o produto aqui, na hora que abrir, raspar a porta do produto, no item que está ali dentro. Tem o fundo da marcenaria. Então, tudo isso influencia, né, nesse desenho. É por isso que tem 35 centímetros ali. A altura, não adianta você fazer uma prateleira muito alta, não adianta você empilhar muita coisa, porque dificulta. É melhor você ter prateleiras menores, com menos itens acomodados, porque a utilização dele, o acesso a eles é muito mais fácil. Então, vocês vejam que eu já otimizei aqui medidas de ergonomia com de organizer. Elas andam juntas, tá?
E aí você tem as medidas, uma observação minha, tá? É como eu faço e como dá certo. Então, anota que vai dar certo. Não adianta você fazer a última prateleira do mesmo tamanho da de baixo, que a última prateleira, se você estiver fazendo um armário até o forro, ela vai ficar muito alta e as pessoas só vão acessá-la com banquinho ou escada. Se você quiser que ela acesse, né, e vai ser, obviamente, algo que de pouco uso que vai ser colocado lá em cima. É o que eu sugiro para os meus clientes, para ele não precisar toda hora ficar subindo no banquinho. Então, coloca já a prateleira a última prateleira mais alta para você acomodar algo que seja maior. Se você colocar ela baixinha, você não acessa, não enxerga e você não acomoda nada. Você não vai querer botar os pratos que você usa no dia a dia na última prateleira e todo dia ter que subir num banco ou numa escada para pegar esses pratos. É óbvio que você vai colocar ele na primeira prateleira, na mais baixa. Então, a gente tem que ter esse raciocínio e ir brincando e ajustando as alturas de acordo com a utilidade. Então, você vai ver que micro-ondas, não adianta você colocar o micro-ondas acima de 1,20 m, 1,30 m do chão, porque vai ficar tão alto que você não está vendo se aquilo ali está cozido, se está pronto ou não. A gente precisa olhar isso. Antigamente, micro-ondas eu só colocava na parte de cima. Cheguei à conclusão de que ele me atrapalha pra caramba ali em cima, naquele armário alto, rouba espaço da bancada, etc e tal. Então, eu achei outra solução. Eu coloco ele no armário embaixo da bancada, eu coloco ele para baixo. Por quê? Para baixo, ele fica na mesma posição que um forno de fogão. Se eu acesso o forno do fogão de forma funcional, é prático, é acessível, funciona, por que o micro-ondas não vai atender? Então, eu coloco logo ele ali, facilita para todo mundo, ele não rouba espaço no armário de cima e fica muito mais bonito também quando você encaixa ele embaixo. Então, dica extra, acomoda ele ali, tá? E aí você tem essas medidas padrão. E aí eu tenho gaveta de talher. Nós temos o talher que é garfo, faca, que é o talher baixinho. Ela não precisa ser alta. Porém, concha, espremedor de legumes, aquele foyer, né? Que é aquele de bater clara. Você tem escumadeira, tem tudo isso, é grande, não cabe na gaveta baixinha. Então, você tem que ter minimamente uma altura de 15 livre interno para conchas, né? E acessórios parecidos com esse. E o outro você já pode ter até 13 centímetros, cabe. Vai caber muito bem, você não vai perder espaço, não. Então, essas medidas você tem que ter dentro de uma cozinha. A gente tem porta-óleo, você tem que lembrar que o óleo, ele tem uma altura, o litro de azeite, né, litro de vinagre, aceto balsâmico. Você tem que entender o que o seu cliente, para que você está usando, quais são os itens que podem ter, para ir desenhando dentro disso. Isso é medida básica. Agora, medida do vidro de azeite, de óleo, do aceto balsâmico, vinagre, etc. Gente, aí a gente mede, porque vai variando, todo dia tem um lançamento novo, novas embalagens, etc e tal. Então, esses itens a gente mede. Com o tempo, de tempo em tempo, eu checo a medida se continua sendo usual, se não houve nenhuma mudança de embalagem, né, nesses produtos, e que ficou padrão, senão a gente mantém o padrão, senão a gente atualiza. A gente atualiza as medidas, tá? Então, isso a gente vai fazer para todos os ambientes. Aí, vamos entrar na área de serviço. A área de serviço, a gente tem vassoura, balde, lixeira. Então, vassoura eu gosto de indicar que fique dentro do armário. E ela tem uma altura de 1,30 m. Então, você tem que ter um espaço comprido para colocar um ganchinho dentro do armário e ela ficar pendurada. Aí você tem vassoura, rodo, tábua de passar roupa. Isso tudo você vai acomodar na área de serviço, se você tiver espaço para isso, tá? Mas essas são as medidas base. Então, não adianta você fazer uma largura assim, miudinha, que não passa nem o braço. Você tem que fazer uma largura minimamente de 30 centímetros, porque você vai conseguir colocar rodo, vassoura e a tábua de passar roupa, basicamente. Você já consegue fazer isso.
Então, isso é interessante que você saiba, já tenha isso em mente. Os baldes vai depender da altura, do tamanho que você tem. Tem balde de 8 litros, 10, 15, até mais. Você vê qual que é o que se indicado e você vai colocar essas medidas também para a área de serviço. A cozinha e a área de serviço são locais que a gente tem eletrodomésticos e são equipamentos como fogão, forno, micro-ondas, geladeira, liquidificador, batedeira, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça. Aí esses itens você tem que pedir o tamanho deles para os seus clientes, porque cada pessoa vai ter um modelo e todo modelo tem uma variação de medida. Você vai ajustar dentro das medidas que são de uso ergonômico, a posição, etc e tal, e aí você monta e utiliza essas medidas. Essas medidas são as únicas que não dependem da gente. Essas medidas são fornecidas pelos fabricantes, elas são fixas, né? E muda, e não adianta a gente ter uma lista de tamanho de fogão e tal, porque muda, todo modelo muda. Então, não adianta, é besteira. Você vai gastar tempo listando todos os tamanhos de geladeira, etc e tal. Você tem uma média, claro, mas o tamanho certinho só vai poder saber quando você tiver o modelo. Então, não adianta você ter a lista de todos eles, porque vai variar, muda muito, o mercado muda muito e você vai perder tempo, não vai ser produtivo dentro do seu escritório. Então, a gente está falando aqui das medidas que a gente sabe que para mudar vai, tipo, sei lá, demorar uns 10 anos, que são fixas, e que não mudaram nos últimos 15 anos, não vão mudar nos próximos 15 anos, pelo menos 10 anos. Agora a gente vai para um outro espaço que tem muita medida, que são os quartos. Quarto tem muita coisa. A gente pode variar muito o uso dessas medidas. Como assim, Gabriela? Assim, vai depender da solução que você está criando dentro desse quarto. Por exemplo, eu tenho uma medida que é padrão, que é a altura que você vai colocar um cabide dentro do armário. Não é assim, chego lá e coloco a altura que eu quiser. Não. Existe a altura padrão do chão até aquele cabide onde a gente, né, o cabide que a gente encaixa o cabide, o pau do cabideiro, vamos dizer assim, o cabideiro propriamente dito. Ele tá 2 metros do chão, acabado por cima. Então, você mede do chão, 2 metros é o seu cabide. Ali, ele geralmente tem 3 centímetros, então você vai colocar esse cabideiro. Desse cabide para baixo, que é onde vai ficar a roupa, você vai colocar 1,10 m. 1,10 m é um tamanho confortável para camisa. Mas não é só o tamanho da camisa que você tem que medir. Porque às vezes tem uns cabides que eles têm aquela alcinha que pendura mais curta, outras que é maior. Então, a distância desse cabidezinho até começar, na verdade, né, que ele faz um triângulo aqui, também conta. Então, a gente tem 1,10 m. Se você tem um cliente que é muito comprido, né, que aí assim, o blazer, o paletó, o terno vai ser comprido, você já aumenta. Mas 1,10 m é suficiente para colocar jaqueta feminina, para colocar uma blusa de camisa de botão, para colocar essas blusas de tecido, para colocar um vestido curto. Para vestido midi não cabe, então você tem que colocar maior. Para você pendurar uma saia midi cabe. Vestidos compridos, longos ou midis, a gente precisa de pelo menos 1,40 m livre para poder acomodar. Se for longo de festa com cauda, vai mais. E se a pessoa for muito alta, mais ainda. Mas 1,40 m atende, porque às vezes o midi, né, você pode prender ele com um alfinetinho para não marcar, e aí você consegue acomodar ele bem, guardar ele muito bem acomodado, preservando ali as características do tecido. Vai funcionar, tá? Então, a gente tem cabides a essa altura. Gavetas. A gente tem uma variação na altura de gavetas. Quando a gente fala de roupa íntima, roupa de ginástica, roupa praia, tudo isso você pode colocar 12 centímetros livre, interno da gaveta. Para malhas, coisas que são mais volumosas, né? Que no caso, blusas de malha, suéter, tricôs, etc e tal. Se você gosta de guardar em gaveta, eles vão precisar pelo menos 15 centímetros de gaveta. Não pode ser menos, porque senão você incomoda muito pouco. Ah, mas então não posso colocar logo 20 centímetros? Pode, mas lembra
que 20 centímetros você empilha muita coisa. E aí você vai usar só até a metade da pilha. Da pilha para baixo você não vai usar, porque você vai ter preguiça de tirar a pilha toda, reverter a altura da pilha, pegar o que está no fundo. Com uma pilha menor, você visualiza e acessa facilmente as suas roupas. Então, é melhor você fazer 2 gavetas menores e acessar todas as roupas do que ter uma gaveta gigantesca que vai viver revirada, bagunçada, e você vai usar só metade das suas roupas. Então, gaveta, você tem que ter essa atenção. As prateleiras, como você não sabe exatamente o que você vai guardar, eu uso um tamanho médio de 28 a 35 centímetros, 33 mais ou menos. Por quê? Porque a gente vai organizando o armário e a gente muda o que a gente tem e o que a gente gosta de guardar. E como a gente gosta de guardar. Então, eu coloco sempre nessa altura mediana, porque vai caber roupa dobrável, bolsa, vai guardar caixas organizadoras, acomoda tudo ali. Então, aí, nessa altura, a gente consegue organizar bem. Então, de 28 a 35 centímetros, você sempre vai estar com uma medida super útil. E aí, você tem os sapatos. Sapatos, a altura vai variar. Rasteirinha, tênis cano longo, sapato Anabela, sapato com salto alto, bota cano curto, bota cano longo, só se você tiver muito armário para guardar ela em pé, senão você guarda ela deitada dentro da caixa para otimizar o espaço, tá? E aí as medidas de sapatos flat, que a gente chama, que é rasteirinho, você pode botar 12 centímetros. Eu já fiz com 10 e é ruim de entrar a mão, né? O sapato cabe, mas eu sempre me machucava. Foi até na minha casa mesmo que eu fiz isso. Eu tinha muito sapato, então eu queria acomodar bastante, mas machuca. Então eu não recomendo. 12 centímetros você já coloca a mão, né? Essa altura daqui da mão, ela já é suficiente, né? Você pega essa altura daqui e aí ela consegue colocar a mão e tirar sem machucar. Então, para baixos, 15 centímetros, 16 centímetros para tênis, se não são cano longos. Então, eu geralmente uso 2 medidas, porque senão enlouquece também, tá? Na hora de medir. Eu uso geralmente 12 para algumas prateleiras para flat e já vou direto para 18 centímetros. Porque em 18 centímetros eu acomodo salto alto, Anabela, tênis cano longo e tênis curto e tênis de treino, tá? Então, eu já faço um compilado aí. Botinas, coturnos, aí você mede. Você vai precisar um pouco mais. Pode ser que você precise chegar até uns 23 centímetros, tá? Mas essas são as medidas padrão. Agora, uma medida que me ajudou muito e que salvou muita solução nos meus projetos é a medida do par do sapato mesmo. Não é a altura dele, não. É o tamanho. Medir a sola do sapato. Eu sei que para alguém que tem um pé mediano, até uns 38 centímetros, calça até 38, você colocar 35 centímetros, 30 a 35 centímetros, você constrói uma sapateira. Porque você consegue construir, colocar um sapatozinho inteiro. E aí, quando você abre, você vê todos os sapatos ali. Então, é uma medida que eu desenvolvi aqui no escritório e que todas as minhas sapateiras, porque eu produzo para os meus clientes, eu faço desse jeito. E, gente, é muito funcional. Impressionante. Eu tenho na minha casa e eu não troco por nada na vida, tá? Então, essa medida, ela só descobri medindo. Aí, a gente tem medida para óculos, cremes, isso tudo. Esses são medidas, óculos, ele é baixinho, então ele pode ficar numa gaveta, igual a maquiagem. E aí, eles podem ter uma altura de 8 centímetros. 8 centímetros você consegue colocar isso aí tudo. E aí vai variando. E aí você pega essas medidas, gente, e vai distribuindo dentro do que você precisa guardar, sabe? E aí você vai guardando. Lembre-se sempre que dentro de uma casa, os itens que a gente usa, que guarda e que são volumosos, são a parte da rouparia. São lençóis, fronhas, toalhas, edredons, mantas, cobertores, colchas. Isso é muito volumoso. Então, você tem que minimamente ali ter 35 a 40 centímetros, se não for mais, para que você consiga organizar dentro da tua casa a quantidade do que você tem, do que você usa. E aí você vai fazendo internamente.
A gente vai definir aonde vai ficar o local para você guardar essa rouparia, que a gente vai desenhar um roupeiro para você. E aí, internamente, você faz essa distribuição, tá? Nos banheiros, agora vamos passar para os banheiros. Nos banheiros, a gente usa itens de higiene pessoal, são pequenos, então até a profundidade é pequena. 20 centímetros, 15 centímetros a gente já consegue. Então, se você sabe que 15 centímetros de profundidade cabe creme, cabe uma porta, porque a dobradiça vai ser possível de instalar ali, gente, você já achou armário para poder multiplicar aí para o teu cliente e para você mesmo. Então, essas medidas são importantes porque elas nos auxiliam na hora de criar as soluções. A medida certa não é só guardar. Eu preciso delas para criar as soluções. Se eu não sei qual é a profundidade de um creme, de item de higiene pessoal, ou de maquiagem, ou de skincare, como é que eu vou projetar corretamente? Aí eu vou sempre achar que eu vou precisar de um armário de 40 centímetros. E aonde eu vou achar 40 centímetros, 35 centímetros no banheiro? Não vou achar. Mas 15, 20, eu consigo achar. Então, essa é a sacada, gente. Esse é o pulo do gato para quem faz projeto de marcenaria otimizado. Saber as medidas é também para que os produtos consigam encaixar e ficar guardado, mas é também para a gente achar lugar para guardar todos eles. Porque é muito bonito eu saber que precisa de 20 centímetros, 50 centímetros de altura e tal, mas isso não tem espaço para guardar isso. Do que me adianta? Então, quando eu sei, eu tenho essa lista toda, eu sei de cabeça tudo isso que eu estou falando para vocês, de cabeça. Se você pode me perguntar o item, eu vou saber. Eu sei o tamanho da garrafa da Coca-Cola, 36 centímetros. Eu sei a altura da taça de champanhe, ela tem 31 centímetros. Um copinho americano de cerveja, ele tem 10 centímetros e meio, mais ou menos. Taça de vinho, você tem 28 centímetros, 27, 28, vai depender do tamanho, mas a variação é essa. Então, eu tenho tudo isso na mente. Por quê? Porque isso é o que me ajuda a projetar. As minhas soluções, a multiplicação que eu faço nas minhas marcenarias para os meus clientes, elas vêm também desse conhecimento. Então, as medidas, elas são para ajudar, né, na questão ergonômica, no conforto, né, da pessoa, na ergonomia. Ela vem para multiplicar, mas ela vem também para solucionar. Ela soluciona muito. Gente, é fundamental. Eu só posso projetar, sugerir algo se eu sei que ele cabe. Eu não posso projetar algo supondo que ele vai caber. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É igual eu falei assim, olha, eu acho que você calça 36. Então, eu vou te dar um sapato 36. Mas eu não te pergunto. Não vou lá e pesquiso. E vejo que você calça 37. Não vai caber. Entendeu? A gente precisa entender das medidas, conhecê-las, ter essa listinha básica. Eu recomendo que você faça aquilo que você mais projeta, aquilo que você mais usa, aquilo que você mais utiliza. Lista ela. Com o tempo de uso, você vai ficar com isso na cabeça igual a mim. Eu tenho tudo na cabeça de tanto que eu faço. Jennifer, muitas vezes, está desenhando, vira para mim e fala bem assim, eu estou fazendo o tamanho assim, assim, assado, eu vou guardar isso, isso, isso. Qual que é o tamanho? Tal. Ah, mas não vai caber, eu tenho tanto. Não cabe, cabe só esse daqui. Muda para outro lugar, porque esse daí não vai caber. Eu respondo automático, sem nem olhar para o projeto. Se me perguntar, eu vou dizer se vai caber ou se não vai caber. Porque eu tenho a medida. Eu já tenho isso na minha cabeça. E aí, aí eu já falei do louceiro, né? Que é a questão de taças, richô, que é aquele prato, né? Que é aquele suporte fogareirozinho, né? Que a gente mantém a comida aquecida para servir. Travessas, bandejola, prato de bolo, sopeira. Tudo isso é coisa que você usa pouco, não usa no dia a dia. E elas são altas. Tem prato de bolo que tem altura e um raio grande. A gente tem richô que é comprido, que é alto. Então, isso tudo precisa ser medido. Como eu falei, a gente tem uma variação de taças. Quem gosta de receber e gosta de taças, de copos, vai ter todas as variações.
Vai ter a de champanhe, vai ter a de vinho, tinto, vinho branco, de água, a do dia a dia, copo americano, tulipa, vai ter copo daquelas taças para gin, né, que é aquelas mais bonitonas, de licor, de uísque, de conhaque, de tudo. Você tem que ter isso, e copo de água normal, e aí você tem copo de água normal, alto, e aí você tem que ir buscando dessa variação. Ah, Gabriela, você faz uma prateleira para cada um desse tipo? Não. Se eu tiver como, eu vou fazer mais variado para ganhar espaço internamente. Se eu não tenho, eu pego uma medida média. E a tenda aí vai ter um copo um pouco maior com um copo um pouco menor. Nunca coloco na medida rente também, porque com o tempo vão lançando novos modelos e se você coloca muito ali na risca, se variar meio centímetro, aí o copo já não entra. Então, eu dou uma margem de segurança, porque se no futuro aumentar ou diminuir, a gente não perde a marcenaria. Então, eu sempre tenho essa margem, mas eu otimizo bastante quando eu faço essa divisão interna, porque eu consigo multiplicar. Na minha casa, eu fiz exatamente isso. Eu fiz a separação no louceiro, prateleira para copos de cerveja e de água, para copos tulipa e maiores, de vinho e de champanhe para seco. Então, eu tenho essas divisões e tem também a das garrafas, das bebidas, que é uma altura diferente, né? Você tem as bebidas, tem garrafa de gin agora, de licor, você tem de uísque, você tem que são as que você coloca em pé. Então, você tem essas medidas que você precisa colocar. Então, isso vale tanto para um louceiro quanto para uma área gourmet, porque são itens que tem nas duas áreas, né? Só que na área gourmet você vai ter outras particularidades. Você tem tábua, se for o caso de churrasqueira, você tem as travessas grandes para servir, e etc. Então, você precisa ter alturas variadas e profundidades de acordo com isso. Então, tem muito item. Então, como eu falei, as medidas que são ergonômicas, de ergonomia, elas são padrão. A gente vai utilizar dentro daquilo que a gente precisa. As que você precisa para colocar, organizar, você distribui aquilo que você, como você quer organizar o armário, e aí você vai para as medidas que a gente capta medindo mesmo. Porque tudo isso que eu falei de copo, taça, TV, micro-ondas, Xbox, TV Box, tudo isso, né? Os home theaters, os aparelhos, as caixas de som, de surround, de subwoofer, tudo isso, ele vai ser informado para você. Então, isso daí vai variando com o tempo, com os modelos, com a tecnologia, e aí você vai adaptando, vai anexando e tal. A gente vai medindo isso. E muitas vezes, para eu montar a minha lista, quantas vezes eu estava projetando, eu levantava da minha cadeira, ia lá na casa da minha mãe, pegava a taça dela, o copo dela, pegava o prato, a panela, eu media, nunca mais esqueci. Media. Eu fiquei na dúvida se essa altura que eu coloquei eu consigo enxergar. Fica em pé, pega a trena, mede assim, eu faço isso muito. Quando eu quero trocar a altura de padrão, eu fico em pé, coloco, não, dá para fazer, mede, dá para ver, fica confortável, não dá. A gente vai testando, porque às vezes um centímetro que a gente aumenta não compromete, mas resolve a nossa marcenaria. Então, por que não fazer? Então, tudo é negociável, tudo é ajustado dentro do que a gente está fazendo. E vocês já perceberam, né, que essas medidas, elas podem variar com a medida do uso, de característica para característica. Vai ter cliente que vai ter mais item do que outro, não vai ter tudo. Tem cliente que tem todos os itens que eu falei para vocês, aí é uma loucura total, né? E projeto de marcenaria, ele não é rígido, ele nunca foi e nunca será rígido. Ele tem uma flexibilidade porque ele precisa acompanhar as atualizações de tecnologia, de uso e de funcionalidade das pessoas, da casa das pessoas. Cada lar tem uma funcionalidade, cada lar tem uma dinâmica. E o projeto de marcenaria acompanha essa dinâmica. Mas para acompanhar essa dinâmica, eu preciso entender
quais são os itens que influenciam diretamente nesse uso, nessa dinâmica. E as medidas dos itens, dos equipamentos e das instalações são essenciais para isso. Preciso saber para poder projetar. Porque, como eu falei, a medida certa, ela resolve a tua vida, mas uma errada pode comprometer todo o teu projeto, pode arruinar o que você está fazendo. Você pode estar com o design, a estética do teu projeto pode estar maravilhosa, mas se ela não estiver funcional, não adianta de nada. É trabalho perdido. Perdido, perdido, perdido. Então, gente, era isso que eu precisava passar para vocês, que eu gostaria de compartilhar. Espero muito que tenha ajudado e que facilite também a vida de vocês.